Olá, começa agora o podcast semanal ou videocast do Imagem e Credibilidade com o Jornal de Brasília, levando até você a informação com muita análise, os bastidores do poder, o que acontece na capital federal. Eu e Rodolfo Lago, sempre trazendo para você um convidado, e hoje temos um convidado especial, que é o cientista político, doutor em ciência política, um conhecedor da comunicação e do mundo das pesquisas como ninguém, que é justamente o sócio do Instituto Vox Populi, João Francisco Meira, a quem eu tenho a honra de anunciar que estará aqui conosco neste conteúdo, seguidor e seguidora, que será o último desta fase. Não se assuste. Vamos dar uma parada, será um período para revisar os conteúdos, os formatos, enfim, alguns trabalhos que precisamos também aprofundar, e a gente voltará depois deste período que ainda não está definido de quanto tempo será. Mas neste fechamento, temos a honra de receber, então, João Francisco Meira, que, além de tudo que já foi anunciado, ainda é um produtor de vinhos na cidade de Diamantina, Minas Gerais. Aliás, cidade que é nossa, já que as nossas famílias, ou a nossa família, de lá vem. É muita história para contar, mas hoje nós vamos focar naquela história que este conteúdo sempre leva para você, que é justamente a análise política. E não pode sair do tema que é o mais importante deste ano, justamente a eleição de 2022, com todos os seus cenários. Pesquisas estão saindo a cada momento, o próprio Instituto Vox Populi, pela sua competência, está sempre medindo e aferindo esse mercado eleitoral do Brasil, mas também há outros institutos, e vamos conversar um pouco também sobre as estratégias, ou a falta de estratégia, que talvez exista hoje no cenário político brasileiro. Portanto, Rodolfo Lago, feito esta introdução, lembrando ao nosso seguidor e seguidora que este conteúdo é sempre gravado às sextas-feiras, portanto, hoje é dia 27 de maio, mas você assistirá durante o seu final de semana, lembrando que ao final temos a projeção para que você fique preparado para a semana que se iniciará. Então vamos lá, Rodolfo Lago, dando as boas-vindas ao João Francisco Meira, de quem eu tenho a liberdade de chamar de Chico, pela amizade e longa data, mas também pela competência que para mim causa muita admiração e agradecimento por aqui estar conosco, João Francisco. E vamos iniciar por aí, né? Já que a gente tem aí as questões das pesquisas, mas também temos algumas tendências, né, que se mostram nessa eleição, ou falta, talvez, de algumas percepções por parte de governos e governantes, e você tem a liberdade de iniciar esse conteúdo. Seja bem-vindo. Muito obrigado, Rodolfo, muito obrigado, Alexandre, por esse convite. É um prazer muito grande. Eu acompanho há muitos anos o trabalho de vocês, e agora, mais recentemente, nesse podcast que vocês estão produzindo. É uma honra para mim fazer parte desse diálogo com vocês, e eu espero que nós tenhamos aqui uma conversa bem produtiva nesta manhã de sexta-feira. Rodolfo Lago, pode iniciar, meu caro, meu parceiro, meu amigo, já perguntando para o João Francisco, que eu sei que você já está aí listado nesta mente para poder fazer. Bom, pois é, né? Enfim, a gente tem aqui uma presença ilustríssima aqui para nos ajudar a entender esse cenário político de agora, né? Com base nas pesquisas aí que vem sendo divulgada, né? A gente conversava antes aqui do início do programa que, de fato, estão sendo produzidas diversas pesquisas, a toda hora aparecem pesquisas novas, né? E o Vox Populi, embora não esteja fazendo pesquisas aí para divulgação externa, está trabalhando muito também nesse sentido, né? Tem diversos clientes. Um dos clientes do Vox Populi, inclusive, disputa eleição, né? O Vox Populi tem feito trabalhos para o PT, né? E aí, nesse sentido, a gente pergunta, né, para o João Francisco Meira, enfim, como ele está analisando esse cenário. A gente teve essa semana, agora recente, 2 pesquisas sendo divulgadas. Na quinta-feira saiu uma pesquisa do Instituto Datafolha, que apontou uma diferença de 21 pontos percentuais do candidato do PT, Luiz Inácio Lula da Silva, para o presidente Jair Bolsonaro, Lula com 48%, podendo, segundo essa pesquisa, até ganhar a eleição
no primeiro turno. Hoje saiu a pesquisa do Instituto IPESP, do professor Antônio Lavareda, que mostra o Lula com 44%, e mostra aí uma pequena aproximação, embora dentro da margem de erro dessa pesquisa, do Bolsonaro para o Lula. Então, diante desses dois cenários, professor Meira, a gente lhe pergunta como é que está esse Brasil visto pelos institutos de pesquisa? Bom, eu acho que, em primeiro lugar, a gente precisa de levar em consideração quais são os drivers, quais são o cenário dessa eleição. O sistema eleitoral brasileiro supõe ou permite a reeleição. Então, você tem um mandatário que está sentado na cadeira e que se candidata à reeleição, e você tem um conjunto que pode ser maior ou menor, de desafiantes. Este mandatário que está sentado na cadeira, para ele, essa candidatura é uma confirmação ou não do seu desempenho enquanto mandatário. Então, se ele, em geral, quando este mandatário, em que a gente também chama, às vezes, de incumbente, é uma tradução literal do termo em inglês, está bem avaliado, quando o seu governo vai bem, quando ele tem o que entregar, né, o que mostrar, a sua reeleição ela é muito provável, uma vez que o eleitor tende a conservar aquilo que está dando certo. E foi o que, basicamente, nós assistimos nas últimas 3 oportunidades em que tivemos a possibilidade de reeleição. A reeleição do Fernando Henrique, a reeleição do Lula e a reeleição da Dilma. O número de eleitores, ou percentual de eleitores que faziam uma avaliação positiva desses governos era bastante superior aos que faziam avaliação negativa e, portanto, esta reeleição se tornou quase que uma certeza. Em alguns casos, como foi na questão do Fernando Henrique, foi logo no primeiro turno. No caso da presente gestão, nós estamos assistindo uma situação contrária. Quer dizer, o percentual de eleitores que avalia negativamente o presente governo é muito maior, mas muito maior. Nós temos aí 1/4 dos eleitores que têm uma avaliação positiva e os outros 3/4 não têm uma avaliação positiva deste governo. Você pode dizer que ainda há um percentual de regular, mas mesmo assim o percentual de negativo ultrapassa, chega a quase 60%, o que significa, em alguns casos, em algumas das pesquisas que a gente observa por aí. Portanto, nós temos uma maioria muito consistente de eleitores insatisfeitas com o governo. Então, independente de você ter, eventualmente, até simpatias ideológicas, ou gostar mais, ou gostar do governante, esse primeiro drive ele é muito relevante, essa primeira condição. Então, a segunda condição a respeito disso é o que os pré-candidatos, ou os candidatos, por assim dizer, estão falando, ou o que eles precisam falar. O principal candidato de oposição, que é o Lula, para ele a questão é relativamente fácil, dado que ele tem um patrimônio de realização, deixou o governo muito bem avaliado, e, portanto, ele pode até se dar ao luxo de não se referir muito a esse período e tratar de aspectos, digamos assim, mais políticos ou mais afetivos na sua fala, uma vez que esse patrimônio está meio que dado. Já o Bolsonaro, por sua vez, ele tem pouco a dizer a respeito da sua própria administração, então ele está adotando algo que a literatura chama de discurso insurgente ou narrativa insurgente, ou seja, seleciona aspectos, digamos assim, não essenciais da situação política, ou seja, ele ataca instituições, ele põe em dúvida a lisura do processo eleitoral, ele coloca a questão em termos éticos, como a disputa entre o bem e o mal, ou seja, ele muda de assunto para que não seja obrigado a discutir as realizações do seu governo. Essa é uma estratégia alternativa, é uma das poucas alternativas que um governante mal avaliado tem para
participar, digamos assim, do debate eleitoral. Qual é a eficácia dessa narrativa ou desse discurso insurgente? Ainda está por ser verificado. Aparentemente, e aí entramos na questão das pesquisas, e aí, dependendo da metodologia, da forma de coleta de dados, da frequência e da margem de erro de cada tipo de amostra, às vezes uma amostra maior com uma margem de erro menor, ou uma amostra menor com uma margem de erro maior, o que nós estamos observando mais ou menos desde setembro do ano passado é uma situação de estabilidade, em que você tem a intenção de voto do Lula bem superior à intenção de voto do Bolsonaro, sem grandes flutuações e também sem que haja espaço, na medida em que o voto espontâneo vai se aproximando do voto estimulado, sem que haja muito espaço para que você para que haja uma possibilidade de terceira via. Aliás, essa ideia de terceira via ela é muito mais eficaz, ou ela é muito mais frequente, ou ela é muito mais viável quando o mandatário, o incumbente, não pode mais ser candidato à reeleição. Aí você tem um candidato sucessor, que é a novidade, você tem um oponente principal, que em geral é alguém um pouco mais conhecido, mas tem lá seus prós e contras, e a população pode estar aberta a uma novidade, que aí seria a tal da terceira via. Né? Então, isso é possível, mas não num quadro como esse que nós temos hoje, em que o mandatário está na cadeira e é candidato à reeleição, e aí você tem um oponente principal que tem o patrimônio que tem. Então, já entrando nessa questão, eu acho muito pouco provável que a eleição saia dessa dicotomia entre o mandatário e o desafiante. Mas nesse ponto, João Francisco, não, de forma alguma. Você, quando fala, a gente fica aqui ouvindo, porque é muito conhecimento e ajuda muito na análise e na compreensão desse cenário. O Brasil e nossos seguidores e seguidoras, com certeza, também estão atentos aí do outro lado. Mas eu queria pegar esse ponto, porque você, como um conhecedor da cabeça do eleitor, né, você pesquisa, você trabalha com pesquisa há várias eleições, você conhece todo esse período eleitoral no Brasil desde a redemocratização, e você, com certeza, tem na sua mente um perfil básico desse eleitor, até pelo que você acabou de dizer agora. Então, dentro deste perfil, vamos dizer assim, se é possível colocar um perfil único, ou pelo menos aproximadamente o que é a maioria da cabeça do eleitor, dentro deste quadro, onde temos um presidente da República, como você disse, não tem um governo a ser mostrado, e por isso ele cria uma lógica de discurso na qual ele coloca pontos e questões que são dissonantes justamente para causar uma polêmica e não se centrar no que deveria ser justamente a avaliação do seu próprio governo. O outro lado tem um governante que já no passado teve um governo que teve, de alguma forma, um recall positivo, isso é trazido agora à memória da população, e você tem essa chamada terceira via, que só teria espaço, pelo que você disse, dentro de um outro cenário. Como que este eleitor, João Francisco Meira, trabalha, em sua maioria, num cenário como esse? Você acha? Porque nós aqui, eu e o Rodolfo Lago, temos falado muito que a questão da economia, nesse ponto, vai ser o grande decisor, ou o grande eleitor. Você acha que, de fato, dentro desse cenário, a economia é que vai motivar o eleitor na hora de votar? Claro que sim. E como todos sabemos, a economia não vai bem. Não é? Você tem um perceptível, as pesquisas econômicas mostram isso. Nos próximos dias, por exemplo, a associação, a ABEP, que é a Associação Brasileira das Empresas de Pesquisa, ela que é responsável pela criação do que a gente chama de Critério Brasil de Classificação Econômica. Essa coisa que a gente usa, classe A, B, C, D e E, é feito pela ABEP através de estudos que agregam pesquisas diretas feitas pelos pesquisadores, pelos institutos de pesquisa, e também as pesquisas do IBGE, e através de uma metodologia que a gente já usa há muitos anos, a gente faz as classificações e faz as estimativas de renda, da renda média das diversas faixas, né, das diversas classes. E a gente vê que houve uma perda significativa de renda nos últimos 3 anos, inclusive do ano passado para cá, nos principais estados, de tal maneira que hoje você tem 75% das famílias brasileiras ganham menos de 5 salários mínimos, e que você tem uma perda de renda significativamente, exceto lá nos setores mais baixos,
em função dos programas das tentativas de compensação. Mas esse ganho é muito pouco significativo se você, por outro lado, vê também o impacto da inflação. E a inflação que pesa no bolso das pessoas, porque ela é uma inflação que se reflete no preço de alimentos, no preço de combustíveis, no preço de serviços. Então, para uma população que nunca viu, em sua grande maioria, né, a população brasileira não tem uma memória do que foram os tempos de inflação do século passado, da década de 70, 80 e mesmo da década de 90, isso é um susto muito grande quando elas percebem que o salário delas não está sendo capaz de manter padrões de consumo, padrões em poder de compra. Então, esses elementos são fundamentais para esta avaliação que eu disse. O governo está indo bem ou o governo está indo mal? Né? Pesquisas que a gente tem feito mostram um mau humor extremo do brasileiro. Há poucos dias, eu participando de um seminário coordenado, inclusive, pela professora Mara Teles, que teve a honra também de ser convidada por vocês na semana passada. Neste seminário, eu estava mostrando a respeito da falta de perspectiva, do mau humor do brasileiro. Quer dizer, um nível de insatisfação com o Brasil que chega a quase 70% da população. E outras pesquisas que mostram que 2/3 da população acha que que a economia do Brasil está indo no caminho errado. Então, esses elementos são fundamentais e são essas as variáveis que o eleitor comum leva em consideração, tá certo? Ele não precisa nem sequer de pesquisas, ele não precisa nem sequer de ler jornais, ele vai, né, no supermercado, vai na mercearia, ele vai nos lugares onde ele precisa de ir para comprar bens e serviços e percebe essa perda, e isso é super importante para ele. Então, dentro desse ponto, até porque Rodolfo Lago, eu sei que está ali querendo fazer muitas outras perguntas, e esse relógio nunca para, mas eu queria só um fechamento nesta linha do que você acabou de dizer, Chico. Justamente porque esta chamada terceira via, se conseguir incorporar justamente esse anseio com relação à economia e justamente passar para o eleitorado a condição de resolver este problema difícil que todos nós vivemos, teria condições de suplantar o atual governante, que não tem um governo positivo para mostrar, e o anterior, que ainda que tenha feito um bom governo, já se passou? Será que a terceira via não pode ser uma novidade se incorporar esse pensamento de economia, ou pelo menos de esperança com relação a ela? Eu não vejo nos dados que disponho, Alexandre, espaço para uma oferta desse tipo. Né? Uma oferta desse tipo ela precisaria ser confrontada com a realidade. Quer dizer, o eleitor, quando ele está insatisfeito com um governo, ele, em geral, o que ele vai fazer é aquilo que a gente chama de um voto retrospectivo. Ele precisa ter uma alternativa, ele corre para o conhecido. Entendeu? Ele tem uma alternativa conhecida e muito atraente para ele. Ela é muito atraente sob esse ponto de vista econômico. Do ponto de vista econômico, a situação em que o eleitor se encontrava quando terminou o último governo Lula e a memória que ficou do governo dele é de picanha, é de viagem, é de poupança, é de comprar carro, é de ter, enfim, a capacidade de construir ou melhorar a sua casa. São coisas muito concretas que as pessoas ou viveram a experiência ou ainda está muito fresca na memória delas. Então, essa alternativa de uma terceira via, de que talvez seja possível fazer isso, ela é uma promessa que não tem, digamos assim, não tem lastro, não tem como é que você pode dizer? Por exemplo, o que é que resta na terceira via? Tem a terceira via Ciro, né, que não está discutindo
programa de governo. Ciro também adota uma estratégia de contra os dois, ou seja, o trabalho e a narrativa dele é uma narrativa de tentar atacar os dois candidatos líderes e tentando abrir um espaço na base do eu sou diferente dos dois, mas também não tem muito o que mostrar. Quando ele foi governador do Ceará, ele fez uma porção de coisas no Ceará, mas já ficou demonstrado nas muitas campanhas que ele fez que só o que ele fez no Ceará não me parece que seja suficiente para garantir a ele um cacife, digamos assim, de disputa. E o que ele fez no plano nacional foi como ministro de um outro governo, e que é muito difícil ele dizer que foi ele que fez. Então, por essa via, o que tem alguma história para contar é o Ciro. A outra perspectiva da senadora Simone Tebet, que foi uma guerreira na CPI da Covid no Senado, ela teve um papel extremamente bem sucedido ali, ela se credencia como parlamentar, como uma legisladora e como alguém que defendeu algo que foi muito importante, mas ela não tem uma atuação no executivo, além de ter sido prefeita na sua cidade de origem. E, portanto, é muito pouco para apresentar como alguém que possa suplantar, ou seja, o projeto, digamos, não realizado do Bolsonaro, ou seja, o projeto enfim, patrimônio administrativo do Lula. Então, eu creio que, sendo a eleição um sistema de escolhas finitas e sendo essas as opções que se colocam, dificilmente essas opções de terceira via que nós temos nesse momento têm possibilidade de se viabilizar. É assim que eu vejo. Perfeito, Rodolfo Lago. Vai lá, porque eu vou te falar. Aqui a gente fica tendo uma aula. Tá contigo, Rodolfo. Não, perfeito. Até na linha do que o João Francisco está falando, eu até queria, então, acrescentar uma coisa. Você tem uma característica nessa eleição que também é nova, né? Que é a primeira vez que você tem na disputa dois nomes experimentados como presidentes, né? Isso também dificulta o aparecimento de outra alternativa, Mira? O fato de que você aí, de fato, tem dois nomes ali para escolher de acordo com as suas experiências como presidentes, e aí o que talvez possa provocar uma dificuldade de surgimento de uma alternativa que não foi experimentada, né? Com certeza. Né? Essa é uma particularidade desta eleição e talvez uma particularidade do nosso sistema. Nos Estados Unidos, provavelmente nós vamos ter uma situação semelhante a essa na reeleição do Biden, porque, não tendo ganho a sua reeleição, o Trump pode disputar a reeleição e, portanto, vai ser o patrimônio do Trump versus o patrimônio do Biden. Vai ser algo interessante para a gente analisar quando isso acontecer, que provavelmente vai ser uma coisa relativamente, que eu saiba, bastante inédita na história dos Estados Unidos também. E aí, de fato, o que se coloca é isto. Né? O sistema que permite a reeleição do mandatário, do incumbente, ele é um sistema, ele trata basicamente da avaliação daquele mandatário. Então, ele está disputando, antes de tudo, consigo mesmo, com o que ele se propôs a fazer e o que ele deu conta de fazer. Então, basicamente, é ele versus as expectativas em relação a ele. Evidentemente que, para uma parte muito grande do eleitorado que votou no Bolsonaro em 2018, não sabia muito claramente qual era o projeto do Bolsonaro, mas queria que ele fizesse uma série de mudanças que melhorassem o país. E eles tinham esperança de que o Brasil melhorasse, porque eles achavam que o Brasil tinha dado uma piorada grande. E, de fato, nos anos imediatamente anteriores ao Bolsonaro, o Brasil, a economia brasileira não andava lá muito bem. Mas, se você olhar, por exemplo, para os números mesmo do período do Temer, a economia estava muito melhor do que ela está hoje, do ponto de vista
Eu digo do ponto de vista da inflação, do ponto de vista do bolso. A economia que eu estou me referindo é a economia popular, a economia das pessoas, não necessariamente a macroeconomia. Então, essa estava muito melhor ali do que está hoje, para essas pessoas. Bom, aí a questão de quem desafia este incumbente, né, sendo quem desafia esse incumbente é outro que também já ocupou a presidência da República, que tem o tal patrimônio ao qual me referi, né, a disputa se torna quase que imediatamente polarizada, porque não haverá espaço, a não ser que você pudesse, por exemplo, ressuscitar alguém que tivesse tanto peso quanto, né? Alguém que tivesse condições de disputar com tanto peso quanto. Quem poderia fazer isso no nosso cenário? Eu acho que nem sequer o professor Fernando Henrique, independente dos seus méritos, e já está um pouco, digamos assim, já está bastante idoso e tal, não tem muito o que fazer nesse cenário mais. O que mais você teria? Né? Você teria de ex-presidentes que estão vivos, o Sarney conseguiu terminar o governo dele com uma avaliação pior do que a do Bolsonaro. Né? Fernando Collor, que foi empichado, também não tem cabimento. Né? Dilma, que foi empichada também. Desculpa. Dilma, que foi empichada também. Que foi empichada também. É isso que eu ia dizer. Tem a Dilma, que foi empichada também, sendo que, né, no caso, ela é do mesmo partido do Lula. O PT tem dois nomes, tem o Lula e tem a Dilma. Qual que seria, digamos, a escolha racional do ponto de vista do partido? É óbvio. Então, eu creio que, sinceramente, a ideia de uma terceira via tem que levar em conta as regras do jogo. E as regras do jogo não favorecem uma terceira via. Esse é o ponto. Perfeito. Aí você vai perguntar, mas qual poderia ser a estratégia, portanto? Eu acho que a senadora está fazendo a coisa certa. Ela está tentando trabalhar o público feminino. E a gente sabe que um dos calcanhares de Aquiles da candidatura do Bolsonaro é o público feminino. Ele tem já uma intenção de voto baixa entre as mulheres e, aparentemente, entre as mulheres também o voto espontâneo é bem mais baixo. O que significa dizer que há algum voto feminino que está com o Bolsonaro que poderia migrar para Simone Tebet. Não o suficiente para tirar o Bolsonaro de uma posição competitiva, mas alterando um pouco as condições de competição entre os três. Perfeito. Aí, Mira, diante disso que você está falando, cresce a ideia, então, nesse afunilamento aí, onde você só coloca duas opções, né, praticamente. Você acha que cresce, então, a possibilidade de resolução disso tudo logo no primeiro turno? E nesse sentido, se as coisas evoluírem assim, existe, você acha, ainda uma possibilidade de reversão do quadro, quer dizer, que o eleitor mais conservador, diante desse cenário aí, acabe em algum momento dizendo, bom, então se o cenário é esse, eu vou de Bolsonaro e inverta essa situação? Enfim, como é que você avalia isso? Bom, eu acho que o eleitor mais conservador ele já está todo com Bolsonaro. Nós vemos aí né, quando você faz as análises segundo subgrupos e categorias, você vê que estes segmentos que a gente pode chamar de mais conservadores, eles já estão basicamente todos com o Bolsonaro. Né? O que você tem ainda como eleitores indecisos são setores médios, não muito engajados politicamente, que têm, digamos assim, desconfianças em relação a ambos os candidatos e que, portanto, não tomou ainda uma decisão muito clara, pode, inclusive, decidir não participar do processo. Eu tenho a impressão de que a única possibilidade que existe de Bolsonaro recuperar ou de crescer a ponto de a eleição ficar extremamente acirrada é se houver uma mudança fundamental na economia brasileira nos poucos meses que restam até chegar à eleição. Isso significa dizer uma redução significativa do desemprego, uma queda significativa da inflação, uma percepção de que a economia tomou um rumo, ou seja, um choque na economia brasileira de uma
de uma proporção, de um porte, de um plano real, o que não parece no alcance, digamos, cognitivo e no alcance da competência e nem mesmo dos pressupostos teóricos da equipe econômica que dirige a economia brasileira hoje. É uma equipe que tem, digamos assim, uma capacidade limitada de trabalhar esses instrumentos neokeynesianos. Né? E ainda tem essa questão, né, João Francisco, que é a questão do mundo. Né? Nós estamos vivendo um cenário mundial no qual a própria projeção econômica dos países considerados ricos, como o próprio Estados Unidos, a informação está recentíssima, já saiu ontem, é tudo de projeção para a queda do produto interno bruto desses países, uma guerra na Europa que não se sabe ainda quando vai terminar, enfim, uma alta em alimentos. A gente tem ainda o resquício da pandemia que de fato não acabou. Então, além desse cenário Brasil que você coloca muito bem, ainda tem um cenário mundo que não ajuda em nada a economia ser melhorada. Não ajuda, não ajuda, né? As cadeias produtivas estão muito afetadas, o sistema internacional de trocas está muito abalado, inclusive pelas sanções econômicas que a União Europeia e os Estados Unidos impuseram à Rússia. Nós temos um sistema que está muito balançado no exterior. E se nós tivéssemos tido uma estratégia macroeconômica, digamos assim, um pouco mais prudente, nós poderíamos, pelo menos, ter uma certa preservação no nível interno. Quer dizer, o Brasil, como todos sabem, é um país que tem superávit de produção de alimentos, é um país que detém condições de autonomia na parte energética, tanto de energia renovável quanto petróleo, mas nós abandonamos, digamos assim, há algum tempo uma estratégia, digamos, defensiva nessa área, ou seja, nós aumentamos o nosso grau de exposição a essas mudanças externas. Eu acho que essa atitude deverá ser revista, terá que ser revista em qualquer hipótese em curto prazo. Essas questões aumentam a vulnerabilidade do governo e reduzem a capacidade de manobra dele. Então, não vejo aí também a possibilidade de que haja uma mudança significativa nesse cenário. Nós podemos ter uma coisa cosmética que é um custo elevadíssimo, né? Porque o déficit está aumentando de maneira geométrica, nós estamos vendo intervenções cosméticas em algumas áreas, particularmente nessa questão dos combustíveis, que vão armar uma bomba relógio para o final do ano, ou seja, nós vamos ter uma situação que não resolve do ponto de vista eleitoral e que piora do ponto de vista dos fundamentos macroeconômicos do país. Isso em curto prazo. Bom, e aí, enfim, só uma outra parte aí que eu te perguntei, que eu acho que a gente talvez pudesse explorar um pouco mais. Diante dessa perspectiva aí de afunilamento da eleição entre os dois candidatos, você acha que existe essa tendência? Pode se resolver tudo no primeiro turno? Como é que você está avaliando isso? Eu acho que ainda é cedo para fazer uma digamos, projeção nesses termos. Eu acho que ainda existe, nós temos todo um processo ainda político de concertação a respeito de como é que serão as eleições nos estados. A gente tem que entender que o sistema político brasileiro é muito complexo, nós temos uma eleição geral, ainda poderá haver efeitos de campanha específicos, né, de conteúdos de campanha, nós temos diferentes esferas de disseminação de informação e de desinformação. Então, tem muitas variáveis ainda, digamos, cujo comportamento é um pouco difícil de prever. Então, eu acho que estimar uma resolução dessa eleição no primeiro turno só será possível se nós, de fato, tivermos dois candidatos e mais quase nada na disputa. E eu acho que isso ainda é muito cedo para que a gente possa estimar dessa forma. Eu acho que ainda temos que aguardar mais alguns meses para chegar a aventar essa possibilidade ou não.
Seria tão bom se a gente aqui também pudesse, João Francisco Meira, aguardar para poder continuar ouvindo o que você está nos esclarecendo, mas o relógio não para. E falando em projeção, temos que ir para ela, né, Rodolfo Lago? Então vamos lá para aquele momento que os nossos seguidores e seguidoras sempre esperam, que é o final deste conteúdo, a projeção do fato que a gente aqui sugere como sendo o mais importante para a semana que inicia. Lembrando a vocês que este conteúdo está sempre disponível nos sites do imagemecredibilidade.com e também do nosso parceiro, jornaldebrasilia.com.br. Também através do portal R7 você pode conhecer estes conteúdos e no nosso canal do YouTube, que é o ICTV, outros conteúdos com temas variados e que vão desde o mundo corporativo até o mundo da política, como aqui estamos fazendo. Além do JBR News, que o Rodolfo Lago faz diariamente, mas que também será suspenso a partir da próxima semana. E lembramos também que este conteúdo pode sempre ser levado para onde você for, através do Spotify. Então vamos lá, Rodolfo Lago, aquele momento projeção da próxima semana começa contigo. Qual a sua projeção? Bom, tem a minha projeção pessoal primeiro, que é pegar uma praia na semana que vem, porque eu vou estar de férias, né? Mas, enfim, eu acho que a gente precisa continuar, embora a gente tenha visto aqui muito pela conversa nossa, que as possibilidades disso vão se tornando cada vez mais escassas aí na forma como o eleitor está enxergando a eleição, a gente ainda precisa ter uma definição aí com relação a essa questão aí da chamada terceira via, sobre como é que vai se posicionar o PSDB, né? O MDB e o Cidadania deram o apoio, a senadora Simone Tebet, embora ainda tenha ali, né, especialmente no MDB Resistência, e o PSDB, enrolado como sempre, segue ali indeciso quanto ao que irá fazer, e a gente então aguarda aqui ver se isso daí, afinal, vai ser resolvido semana que vem, né? Perfeito. Então, da projeção de Rodolfo Lago para a projeção de João Francisco Meira. Eu acho que na semana que vem vai ser muito importante a gente observar determinados passos no Congresso, no Congresso Nacional, porque há uma discussão relevante a respeito dessa questão dos combustíveis. Ela está muito na pauta e há uma intensa negociação no Congresso a respeito disso, e há também algo que está amadurecendo e que provavelmente volta à tona na semana que vem, que é a possibilidade ou não, ou a oportunidade ou não, de se fazer alterações no Código Eleitoral. Isso é muito importante, porque mudar regras com o jogo sendo jogado é algo bastante inusitado e talvez não seja o mais ajuizado fazer, mas há também algo nesse sentido. Então, acho que vale a pena ficar de olho nesse aspecto. E, por último, inclusive, desculpa interromper, inclusive com uma questão que pode afetar os institutos de pesquisa, né? Porque me parece que há uma proposta nesse Código Eleitoral ali que tenta estabelecer que os institutos teriam um tipo de responsabilização se o dado divulgado diferisse muito do resultado final, né? Tem uma coisa nesse sentido, né? Eles inventaram uma coisa chamada taxa de acerto, que é um preconceito em relação à pesquisa, como se a pesquisa fosse uma profecia. Nós temos feito uma discussão responsável a respeito desse assunto, mas o principal ali é a tentativa de proibir a divulgação de pesquisas mais próximas da eleição. Então, como é que você proíbe a divulgação e, ao mesmo tempo, exige uma taxa de acerto? Você vê que essa coisa não tem lógica nenhuma. Mas, de qualquer maneira, isso significa mudar a regra do jogo durante o jogo. Eu acho que isso é algo muito complicado. E ainda tem, do ponto de vista eleitoral, uma vez que essa questão, digamos assim, os três vetores já estão definidos, o Bolsonaro, o Lula e a Simone Tebet como a candidata da alternativa,
nós devemos ficar de olho também agora nas costuras estaduais. A discussão a respeito das candidaturas ao governo de São Paulo, que estão muito adiantadas, como a gente tem visto aí também na mídia. Em Minas Gerais parece que houve uma definição mais clara ontem de que Bolsonaro não vai lançar um candidato aqui e vai receber o apoio do governador Romeu Zema, e outros estados em que as definições estão se dando, e no nível subnacional isso é muito importante para as eleições, inclusive as eleições majoritárias nacionais. Perfeito. Então, dessas projeções eu não farei nem a minha, porque, enfim, perdoe, o cenário já está muito bem projetado por vocês. Desculpe que realmente essa secura às vezes tira a nossa voz, mas de qualquer forma eu quero agradecer a presença do cientista político doutor João Francisco Meira, da Vox Populi, que não somente agregou muito informação a nós, mas também deu a honra e o prazer de fazer o fechamento dessa fase, né, Rodolfo Lago? Que, como nós anunciamos ao nosso seguidor e à nossa seguidora, a partir da próxima semana, este conteúdo, que é o podcast semanal do Imagem Credibilidade, ficará suspenso por um período, da mesma forma também o JBR News. Mas nós agradecemos todo esse período, toda a audiência, enfim, toda a sua atenção ao que nós tentamos fazer aqui semanalmente, que é levar a análise, a informação do que vem acontecendo nesta capital efervescente do poder, que é a Brasília. Agradecendo mais uma vez a presença de João Francisco Meira e Rodolfo Lago, faça as honras de encerramento, já que o nosso tempo já está para lá do que estourado. Não, agradeço demais a presença do João Francisco Meira, foi muito bacana, sem dúvida nenhuma, brilhantou aqui o encerramento dessa primeira etapa aqui do nosso podcast, do nosso conteúdo, e, bom, depois das férias a gente se encontra aí em algum momento, né? E é isso, vamos acompanhar os nossos conteúdos aí pelo ICTV, no nosso canal no YouTube, acompanhar os conteúdos, né, do Jornal de Brasília pelo site jornaldebrasilia.com.br, e o que a gente também tem e oferece para vocês, você pode verificar no nosso site, o imagemecredibilidade.com. João Francisco, fique à vontade. Foi um prazer falar com vocês, espero que voltem logo, espero que tenhamos outras oportunidades, e agradeço o convite, e desejo boas férias ao Rodolfo, e espero que esse canal em breve esteja de volta no ar. Muito bem. Maravilha, então. Até a volta. Um abraço. Obrigado.